Muito bom dia, está começando mais um Papo Reto ao vivo nas redes sociais do Portal Agora Vale. Nesta manhã de segunda-feira, dia 3 de dezembro, estamos na reta final do ano e hoje o nosso convidado muito especial é o dentista e empresário Ronald Lima. Ronald, muito obrigado pela sua participação, já agradeço desde já. Muito bom dia a todos os espectadores, obrigado ao Portal Agora Vale por essa grande oportunidade. Obrigada. E doutor, para a gente começar esse bate-papo, essa nossa entrevista, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua formação e também a sua experiência. Na verdade, a minha formação ela não tem como escapar do destino, porque eu acabei escolhendo, na época prestando vestibular, optei por ir para Araraquara, né, faculdade da Unesp de Araraquara, faculdade de odontologia, e a minha era a 69ª turma, uma faculdade muito tradicional. E ao invés de Alfenas, né, porque eu sou nascido em Poços de Caldas e todo mundo de Poços de Caldas sempre quis ir para Alfenas, e eu resolvi ir para Araraquara. Por quê? Porque acabou que no final, quando eu me formei, eu já tinha sido dispensado do Exército, e quando você faz odontologia, medicina, veterinária ou farmácia, você pode entrar de novo dentro do serviço militar obrigatório. E aí são as chamadas turmas tributárias. Aí eles escolhem uma turma e acaba que essa turma é obrigada a prestar a prova. Eu tinha que escolher um lugar. Eram 5 opções. Tinha um amigo meu também que era dentista, que é aqui em Lorena. Eu peguei as mais próximas de Poços de Caldas. E Pindamonhangaba era a terceira opção. E aí acabou que eu passei na prova. É um emprego maravilhoso, né, para o recém-formado. Eu vim para ficar 1 ano no Exército, fiquei 7. E a partir dali, dentro do Exército, como eu disse, formei na Faculdade de Odontologia de Araraquara. Dentro do Exército procurei monitorias na Unital, na disciplina de dentística. Depois a minha esposa veio para estudar aqui na Unesp em São José dos Campos, odontologia também. E eu acabei me apaixonando pela radiologia. Eu acabei fazendo curso de radiologia dentro do Exército, na Escola de Medicina Militar, ali no Cambuci, no Hospital do Exército. E quando me formei, meu sonho, como é o radiologista, é ter uma clínica de radiologia, trabalhar na área de diagnóstico. E comecei então a atuar. Nisso surgiu a faculdade de Pindamonhangaba, a FAP, e aí nós acabamos também entrando como monitor. Eu consegui um cargo de professor, fiquei lá por aproximadamente 6 anos, uma experiência que eu ainda quero poder voltar a atuar, porque a área acadêmica é uma área maravilhosa. E montei a minha clínica, né, durante tudo isso daí, e agora, nesse mês de dezembro, completamos 15 anos aqui em Pindamonhangaba, no IPRO 3D, né? Antes era só o IPRO, Instituto Pindense de Radiologia Odontológica, e se tornou o IPRO 3D a partir do momento que nós eliminamos tudo que envolvia analógico, né? Revelação, fixador. Eu criei uma família de fotógrafos, minha avó teve uma foto por 50 anos em Poços de Caldas, a gente costuma chamar de dedo preto, né? Porque ficava lá no revelador, no fixador, e eu fui o único da família que acabou levando para um caminho parecido. E foi um momento muito importante, há 5 anos atrás, quando digitalizamos a nossa clínica, e aí colocamos o 3D, com a tomografia computadorizada, enfim, alguns exames que hoje está faltando somente mais uma etapa que está próxima, para a gente poder digitalizar completamente a clínica e entrar nesse mundo 3D totalmente. Como você comentou sobre a sua experiência no Batalhão do Borba Gato, foi a primeira experiência como dentista, né? Sim. Como que foi esse desafio, assim, porque você tinha acabado de recém-formar e já encarar uma grandiosidade dessa? Acho que a palavra grandiosidade, ela se aplica, porque realmente é grande. O Batalhão Borba Gato, as outras companhias, na época, quando eu cheguei, era blindada, né? A 11, a 12 companhia. Eu sempre fui lotado no Batalhão Borba Gato, porém servi também como dentista, né, sempre nas companhias. Foi uma experiência maravilhosa, mas ao mesmo tempo quem se beneficiou fui eu, porque como a gente tinha ali a possibilidade
de poder botar na prática tudo que a gente aprendeu. De repente você monta um consultório para você ter cliente, é difícil. Você acaba, né? Aí você começa a criar uma clientela, de repente você não consegue exercer alguns lados da profissão. Porque o cirurgião dentista, muitos me perguntam, você é especialista em radiologia, você não pode fazer outra coisa? Não, eu posso fazer qualquer coisa, desde que eu tenha capacitação para aquilo. Então, eu ali dentro do batalhão, com hoje Tenente Coronel Batista, na época Tenente Batista, ele que serviu comigo durante os 7 anos que eu estava lá, ele foi meu superior, ele me deu o líder, faz o que você achar que tem que ser feito. Então eu gostava muito de cirurgia, por exemplo, e não havia necessidade de fazer extração de terceiros molares, né? Que é um procedimento mais complicado, mas eu tinha feito curso de extensão nisso na faculdade, sempre gostei muito, cheguei até a fazer curso de implantes durante o exército, e ali eu tive a oportunidade, porque o soldado EV, né, o efetivo variável, aquele que vai lá e fica um ano só, muitas vezes ele não tem a oportunidade de ter um tratamento odontológico, né? Nós temos aí muitos problemas. A odontologia, em termos públicos, é uma coisa complicada, precário. Então chega ali, eu que aprendi, eu fui o grande beneficiado, porque nós acabamos tratando, fazia canal, tratava de tudo. E eu acabei, eu acho que tendo uma grande experiência profissional ali, fora a hierarquia, disciplina, coisas que eu aprendi, saí como primeiro tenente, até fiquei um pouco chateado, porque infelizmente o presidente da época, que você entrava, saía, quando você dava abaixo, você ganhava um posto, né? Sem ganhar nada, simplesmente ganhava um posto, né? Hoje era para mim ser capitão, mas tudo bem, isso é uma coisa que eu fico triste, sabe? Mas primeiro tenente com muita honra, 2 estrelas, mas a minha estrelinha está aqui, desenhada a lápis, mas está aqui. De consideração. Sim, Um assunto interessante que você tocou é capacitação. Hoje em dia o profissional ele precisa, né, buscar se capacitar da melhor forma possível, precisa se atualizar porque o mercado exige. Então, acho que em todas as áreas você precisa estar sempre se renovando, conhecendo mais. Perfeitamente. Concordo perfeitamente com você, e isso foi uma das coisas que me fez me apaixonar pela radiologia. A radiologia, ela não é simplesmente você fazer laudo mais, você observar uma coisa e laudar. Hoje você tem que ter conhecimento de endodontia, por exemplo, tratamento de canal. Hoje é muito utilizado a tomografia, que acabou sendo transportada, né, através das tecnologias que foram surgindo. Hoje a tomografia odontológica ela é diferente da tomografia médica. É uma técnica chamada cone beam. Não vou ficar me estendendo aqui em termos técnicos, mas ela é mais precisa, ela é melhor. Você consegue enxergar com detalhes melhor o dente. Então, se eu não estudar a endodontia para eu poder entender o que está acontecendo dentro de um laudo para uma fissura, uma dúvida sobre fratura, enfim, alguns detalhes, se eu não souber como que está evoluindo a endodontia, eu não consigo laudar bem. Você falou perfeitamente, o profissional, não só na área da odontologia, mas em tudo, até mesmo, enfim, as mínimas possibilidades que você tem de crescimento, você só vai conseguir se você estudar. Se você não tiver essa visão, sempre, e é uma das coisas que eu vou voltar a dar aula, porque você tem que estar constantemente se aprimorando, porque quando um aluno te pergunta o que é aquilo, você tem que ter alguma resposta. Então, hoje, a exigência minha é a clínica, foi a faculdade, mas vai ser para sempre o aprimoramento como carro-chefe da minha vida. Não só na parte de odontologia, mas espiritual, enfim, de toda maneira. Aprimoramento é muito importante, sim. E na sala de aula não só você vai buscar esse conhecimento para passar na dúvida do aluno, mas essa troca também de relacionamento acaba aprimorando muito. Mais uma vez, você disse a respeito da experiência, né, do batalhão. Concordo com você de novo. Eu aprendi muito mais, eu aprendo quando eu dava aula, eu aprendia mais do que os alunos. A vivência. Sim, porque aquela pergunta que às vezes eu não sabia responder por completo, ou
com muito humildemente, quantas vezes aconteceu de eu falar, olha, preciso estudar sobre esse assunto, que isso daí é uma coisa que eu ainda não sei. Mas você é obrigação, ainda mais agora com a internet, com toda essa possibilidade rápida, dinâmica, né, de dar uma resposta para o seu aluno. E eu aprendi muito, nossa, uma experiência maravilhosa. E fico muito contente, porque aqui em Pinda tem algumas características, né, que a gente anda na rua, graças a Deus, são 21 anos de Pindamonhangaba, né? Eu cheguei aqui numa noite de quinta-feira de 1998, uma noite maravilhosa, que eu lembro até hoje. Mas de lá para cá, eu saí do exército, pessoas por ser dentista me chamam de doutor, enfim, mas são um grupo de pessoas que a gente vai identificando na rua. Tenente, ou senão quando chega perto de mim e fala senhor, né? Porque apesar de tudo, eu mesmo, né, encontro meus amigos superiores da época, sempre o senhor e também o professor. É uma das coisas que eu mais gosto de ver profissionais me chamando de professor. É uma profissão fantástica, a partir dela surgem todas, né? E agora falando sobre a sua empresa aí para o 3D, é referência em Pindamonhangaba, está completando 15 anos. E como que surgiu a ideia e como você conseguiu mantê-la até hoje, sendo essa referência na região? A ideia surgiu a partir do momento que eu comecei a me apaixonar pela radiologia. Existe no quartel as férias radiológicas, né? A gente ali tem um respaldo por conta da radiologia, né? Existem várias leis que para quem trabalha na área de raio-x, né? Periculosidade, insalubridade, enfim. E eu fui me apaixonando ali por essa visão de raio-x, né? E a partir dali eu falei assim, não, agora vamos montar a clínica. Só que nunca tive, eu venho de uma família que graças a Deus me deu caráter, me deu um ensinamento. Agora, dinheiro a gente nunca faltou nada, porém a gente vem com poucos recursos. E aí a radiologia é muito cara, equipamentos muito caros. Você hoje fica apavorado quando eu recebo uma ligação, de repente com o equipamento travou, eu já penso logo, puxa vida, por isso tem que fazer uma reservinha e tal. Quando eu quis montar a clínica, eu não tinha recurso, fui pegando empréstimo, projeto, não sei o que, fazendo aquela... Porque eu enxergava que eu precisava montar a clínica naquele momento. Já tinha uma clínica aqui em Pinda, recém-montada, inclusive, era de um amigo meu, é meu amigo até hoje, o doutor Paulo. E aí ele estava lá, montou junto com a clínica médica. E eu falei, não, se eu não montar agora, daqui a pouco vai vir outra pessoa de fora e vai montar. Aí eu comprei um aparelho em 1978, na época, 98, 20 anos de aparelho. Mas o aparelho era um aparelho bom, sabe? Um aparelho excelente, mas era um aparelho antigo. Eu lembro até uma vez que o mecanismo de subir e descer do aparelho, ele era hidráulico, né? Sabe? Igualzinho direção hidráulica, aquele mesmo óleo que usa, né? E a gente tem que aprender a ser mecânico ali naquele... Hoje em dia, eu não sei nem mexer, tudo placa, tudo não sei o que e tal, via online, né? E aí, eu lembro um dia que eu estava atendendo um senhor lá, e o aparelho soltou uma mangueirinha assim, e aquele óleo foi no tênis que ele tinha acabado de comprar, menina. E aí sujou tudo de vermelho, eu paguei o tênis para ele, novo, tudo. Mas são histórias que a gente fica e que hoje a gente tem aí, eu não tenho uma concorrente, eu tenho uma amiga, né, que trabalha aqui na área também. Eu gosto muito de dizer isso porque todo mundo fala de concorrência e eu não. Tenho uma amiga que trabalha na mesma área aqui em Pinda e nós seguimos juntos aqui dentro do mercado. Mas se eu não tivesse naquela época tive essa visão, a visão e coragem de enfrentar empréstimos, de não sei o quê, com certeza o mercado teria se aberto para uma outra pessoa. Então foi a hora certa de fazer aquilo. E eu, com muito orgulho, estamos chegando aí aos 15 anos, como eu disse, evoluindo dia a dia. E quais são os serviços prestados pela Ipro 3D? Bom, eu vou falar assim, basicamente, todo mundo conhece, né? Quem vai fazer o aparelho, vai fazer a documentação ortodôntica, né? Aquela radiografia panorâmica, as fotografias, o modelo de gesso, né? Você gosta daquela...
Moldagem, né? Também não. Mas Inclusive, tem que a minha fazer. documentação foi feita na ISPRO. Ah, espero que tenha sido bem atendida. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente prioriza, o atendimento. Hoje eu quero dar parabéns à nossa equipe. Estivemos, inclusive, encontramos, né, com o Marcelo até na sexta-feira. A gente estava fazendo a nossa confraternização e eu tenho orgulho de dizer que nós temos uma equipe maravilhosa. Então, agora você você perguntou para mim o que a gente faz. Aí eu falei da moldagem, né, que é ruim, né, que realmente não é bom, né? Não é. Mas lembra quando eu falei para você que falta uma coisinha? Essa coisinha está chegando. É um scanner intraoral em que você copia, escaneia mesmo, sem sujeira, sem nada, e aí vai acabar com a moldagem. Serve para um monte de coisa, sabe? Serve para fazer prótese, em vez de ficar moldando para fazer. Enfim. Mas a próxima evolução é acabar com o gesso, que é aquele modelo de gesso. Aí você fala, mas não vai fazer mais? O ideal é que for tudo digital. Porém, nesse período de transição, nós vamos ter uma impressora 3D para poder imprimir aquele modelo que foi escaneado. Ou seja, isso que você não gosta, que eu também não gosto, que é a moldagem, ela está com os seus dias contados. Então, concluindo, fazemos as documentações ortodônticas, documentações para quem faz tratamento periodontal, que são aquelas radiografias pequenas, né, chamadas periapicais, que os dentistas muito comumente utilizam dentro do seu próprio consultório, né. Fazemos a própria radiografia panorâmica, que é utilizada, o correto é você sentar na cadeira do dentista, começar o tratamento com uma radiografia panorâmica, porque você acaba tendo... Quantas vezes a gente pegou ali crianças ou outras pessoas e evitamos ali um falecimento ou alguma coisa mais complicada, um achado. Esses dias até teve uma curiosidade, sabe? Existem estudos que demonstram que na radiografia panorâmica, para quem não conhece, é aquela que você fica em pé e ela gira em torno da sua cabeça, né? Leva em torno de 12 segundos e pega toda a boca, né? Existem estudos que demonstram que uma imagem radiopaca, que a gente chama que é branca, vamos falar assim, aqui nessa região aqui, ó, ela pode ser uma imagem para que você indique para o cardiologista que a pessoa pode estar tendo ali uma mineralização que a gente chama de ateroma. E isso pode levar a falecimento, um problema cardíaco, um entupimento. E é uma das coisas que a radiologia contribui. Então, muitos achados, então é importante demais recomendar a todos que façam uma coisa. E a nossa tomografia computadorizada, que hoje você, em questão de... Existem vários tipos de necessidades, mas hoje nós fazemos tomografia lá em 8 segundos. Então, com uma qualidade espetacular, você consegue colocar implantes, estudos de patologia, estudos de endodontia, como acabei de dizer, que é o tratamento de canal, enfim, até mesmo de tecido mole, gengiva, tem como a gente fazer um procedimento ali, para quem tem aquelas retrações dentárias, né? Tem como você fazer um acompanhamento usando a radiação, que é uma coisa que até pouco tempo atrás não tinha como pensar. E a radiologia não para, está cada vez mais se aprimorando. E fora os muitos serviços, mas principalmente a simpatia, nós oferecemos bastante simpatia ali. Acho que é muito importante também para o fortalecimento da imagem da empresa. E muita gente acho que tem dúvidas sobre raio-x, a questão de danos à saúde. Existe assim uma frequência que o exame pode ser realizado, uma contraindicação? Não, existe sim contraindicação temporária. Por exemplo, uma pessoa que esteja grávida, uma moça, uma senhora que esteja grávida e ela esteja num período entre o terceiro e no sexto mês, ou melhor, entre o primeiro e o terceiro e entre o sexto e o nono, sem ser os 3 do meio. Ela não, a não ser que seja necessário, porque às vezes você pega uma mãe que está ali precisando fazer um tratamento de canal, que inchou, enfim, precisa fazer uma radiografia. Mas, lembra daquele aparelho de 1978, que a gente fazia? Eu tenho os estudos, lá, tudo a gente guarda, né, por conta da vigilância sanitária, da dose de radiação que nós usávamos naqueles aparelhos e o que usa hoje. Vou te dar um exemplo.
Hoje o nosso aparelho periapical, que faz a radiografia de dentro da boca, ele usa em torno, dependendo da pessoa, entre 0,3 a 0,5 de segundo. Ou seja, menos de 1 segundo para fazer uma radiografia. Isso é muito pouco. Então, respondendo a sua pergunta, a radiação, ela realmente não deve você ficar tomando radiação à toa. O sol emite radiação, temos que passar protetor solar. Então, o acúmulo de radiação é verdadeiro. Você acumula radiação pela sua vida inteira. Mas, por que você utiliza o exame radiológico? Para você prevenir ou estudar alguma coisa. E a tecnologia, ela está resolvendo o problema da dose de radiação. Por exemplo, nosso aparelho panorâmico, ele é um aparelho que ele segue normas europeias. Se você pegar o nosso aparelho, você vai ver que em volta da radiografia, ela é branca. Por quê? Porque existe uma coisa que chama-se colimador. Mais ou menos é o seguinte, é um espacinho que se tem, certo? Onde passa a radiação. Ali dentro tem um tubo de raio-x, que o raio-x, até é interessante isso, você não perguntou, mas eu posso chegar perto de um aparelho de raio-x? Pode. O aparelho de raio-x, ele só emite radiação a partir do momento que se aperta o botão e usa-se a energia elétrica. E existe barulho, apito, acende luz, enfim. Mas ele parado, ele não emite radiação nenhuma. As únicas coisas que emitem radiação sem você acionar energia elétrica são os tratamentos, né, a radioterapia, que utiliza de materiais radiológicos, não é radiológico, agora fugiu o termo, radioativos, e esses sim, lembra do Césio lá em Goiânia, que era um lixo hospitalar? Então, aquilo lá sim, mas os aparelhos normais, não tenha medo. Então, a dose, como eu estava dizendo, a panorâmica nossa, seguimos uma norma europeia, e você olha em volta dela é branca. Isso significa o quê? Que ali em volta dela, aquele branco é uma demonstração de que não tem mais radiação ali. Ela está concentrada somente em um local. Eu costumo dizer para os meus clientes que questionam que eu poderia ficar dentro da sala de raio-x com a realização do aparelho panorâmico que eu não tomaria radiação. É claro que a gente não faz isso, porque seguimos regras da vigilância sanitária, nós temos que estar fora do ambiente. Mas eu poderia fazer isso. Por conta de quê? Por conta dessas normas europeias, dessa modernização de tudo. Então, não tenha medo dos raios-x. Existem normas como, por exemplo, o protetor de tireoide, o protetor de chumbo. Esse é obrigado, a vigilância sanitária nos impõe que nós temos que colocar esses protetores, porque não existe esses aparelhos, como eu disse, igual o nosso, não é em todo lugar que tem. Então tem que ter uma regulamentação ainda, porque tem muitos aparelhos que ainda tem as radiações secundárias. Esse colimador que eu falei para você, que passa o raio-x, certo? Tem aparelho que não tem esse controle e espalha muita radiação. Por isso que você tem obrigatório, inclusive, tem que estar escrito lá dentro da sala, né? Exige a utilização do protetor de tireoide. Aí muita gente questiona, mas o aparelho panorâmico não põe o protetor de tireoide? Não, porque senão não consegue fazer a radiografia. Você usa um protetor que fica aqui e protege a coluna. Ele tem uma parte de trás que protege a coluna. Isso demonstra que cada técnica, você vai fazer uma radiografia do pulmão médica. Como é que você vai colocar um protetor de chumbo aqui? Aí não sai, porque o chumbo, ele barra os raios-x, né? E os raios-x, isso é muito interessante, eu adoro isso, né? Se deixar falando, você até me pergunta, porque é interessante, os raios-x eles não foram inventados, né? Eles foram descobertos. Röntgen, se não me engano, em 1885, 1885, William Conrad Röntgen, ele mexendo lá nas coisas dele lá na Alemanha, um físico, aí de repente ele ligou uma emissão de raio-x, só que ele não sabia.
Aí ele botou a mão na frente assim, ele olhou na parede e ele viu o osso dele. Até tem uma radiografia clássica, porque ele não sabia, aí começou, ele não sabia como gravar aquilo, né? Ele descobriu, aqui tem uma coisa aqui. Foi começar os estudos, mas foi descoberto os raios-x. E interessante é que ele e a esposa, a primeira esposa, depois ele, morreram de câncer, né? Porque naquela época não tinha o conhecimento. Essa radiografia que tem, se você quiser entrar na internet, coloca lá, a primeira radiografia é da esposa dele, tem um anel inclusive, foram 25 minutos de exposição. Lembra que eu falei para você que eu estava usando um aparelho de 0,3 de segundo? Então, o raio-x é uma coisa que assusta porque falta conhecimento. Ele não assusta, ele nos ajuda, evita que você tenha doenças, promove a recuperação, no caso da ortodontia, da medicina, então nem se fala. Diagnóstico. Sim, né? Exatamente. Eu não sei se eu fui bem claro, mas eu queria dizer, não tenha medo dos raios-x. Raio-x, ele controlado, uma clínica devidamente autorizada, devidamente conduzida pelos conceitos e as leis, você estará muito bem protegido. O raio-x faz muito bem para o diagnóstico. Você falou do anel da primeira radiografia, Isso. essa era exatamente a minha próxima pergunta. Por que a gente tem que tirar brinco, tem que tirar piercing, tem que tirar anel, colar, todas essas coisas? Porque aparece, né? Porque o que é o raio-x, se não... por isso que tem doses, né? Você tem que utilizar as doses de raio-x. Você tem, por exemplo, o anel, aqui na minha mão. Eu vou fazer uma radiografia da minha mão, que é muito comum na radiologia odontológica, você fazer a radiografia da mão direita para ver o crescimento. Existem estudos que demonstram a chamada curva de crescimento da criança na hora de utilizar para fazer um aparelho ortodôntico. Se está no pico de crescimento, não tá? Isso a gente faz com a radiografia da mão. Interessante dizer isso, né? Dentro da clínica de radiologia odontológica. Se você colocar um anel, se você deixar um brinco, qualquer coisa vai aparecer. É o chamado artefato radiográfico. E esse artefato não é um artefato que você... Por exemplo, as restaurações, amálgama, né, muito comum, aquela de metal, obturação, né, pessoal mais comumente dito. Hoje em dia, muitas dessas restaurações, elas não têm influência tanto sobre a radiação. Existem pigmentos, mas o amálgama, esse metal, é muito comum, né? Eu mesmo tenho metal, amálgama até hoje. Não troco porque eu sou daquela opinião, né? Se tá, eu não mexo. Eu tenho essa opinião, eu sou um pouco tradicionalista, mas respeito muito quem troca e tem profissionais que fazem isso muito bem. Agora, se você deixar alguma coisa entre você, o filme, né, que hoje em dia são telas que capturam a imagem, e você coloca o anel, o dedo e a tela de captura, você vai estar tampando aquela região do seu dedo, certo? E ali, eventualmente, por exemplo, no caso de um brinco, na radiografia panorâmica, o brinco ele passa rodando, ele faz uma imagem em volta da radiografia inteira, tampando áreas que vai prejudicar, eventualmente, se tiver ali alguma coisa. Imagina você fazer uma radiografia de pulmão e não tirar uma medalha. Vai sair e vai tampar e você não vai ter. Por isso que não pode ter nada entre o seu objetivo, né, no caso mão, enfim, e a captura de imagem e a emissão dos raios-x. Então não é nem questão de fazer mal, é apenas que atrapalha a visualização depois da imagem. Simples assim, atrapalha. Simples assim, por isso. E aí para o 3D ela trabalha com algum plano de saúde? Atendemos. Só uma curiosidade, é diferente na ressonância magnética. A ressonância magnética não utiliza raio-x. Só um adendo, porque isso é uma curiosidade que as pessoas perguntam. Na ressonância magnética, por trabalhar com o magnetismo, não vou ficar aqui entrando em detalhes técnicos, mas não usa radiação. Não pode ter, porque aí sim prejudica o exame, o resultado final do exame em termos da sua captura mesmo de imagem, certo? Então, só esse adendo. Nós atendemos sim planos odontológicos, né? Poucos, vou ser muito sincero com você.
Hoje, estamos passando por um momento na odontologia em que os convênios odontológicos estão escravizando os dentistas, certo? Pagando muito pouco pelo tratamento. Então, eu tive um problema muito sério, eu atendia em torno de 15 convênios odontológicos. E aí houve uma união, eu não vou ficar aqui citando nomes, mas houve uma união entre esses planos e arrumaram um monte de coisa, resumindo, me ficaram devendo dinheiro. Eu falei assim, para pagar isso que vocês estão pagando para mim, para que eu tenha que diminuir a qualidade do meu trabalho, eu prefiro diminuir funcionário, diminuir meu trabalho, o que não aconteceu, diga-se de passagem. Mas eu não vou atender. Hoje eu atendo convênio odontológico, mesmo eu tenho alguns que eu tenho de parceiros meus antigos que confiaram no meu trabalho desde que eu abri, ou seja, convênios direto com clínicas, né? E tenho principalmente a minha pessoa física atende pela Uniodonto, que eu sou inclusive parte da diretoria da Uniodonto, agora nesse último mandato, e eu gosto muito da Uniodonto. Na verdade ele não é uma cooperativa, e eu atendo mais 2 convênios atualmente, mas eu não sei nem se eu posso falar o nome, mas a Connect e a Impal. A Impal também é um parceiro antigo, e eu continuei por quê? Porque paga direito, paga a gente bem. Infelizmente hoje a classe odontológica, um monte de profissionais que estão caindo no mercado, não estão sendo distribuídos ao longo do Brasil, porque se a gente pegar o mapa do Brasil e colocar os dentistas assim, muitas vezes se o Brasil não tivesse fincado, brincadeira, né, a gente está fazendo bem fincado no chão, os dentistas iam puxar o Sudeste para dentro do mar, assim, sabe? Porque está muito mal distribuído. E muita gente trabalha, eu conheço profissionais, eu não condeno eles, que trabalha por preços módicos, mas essa luta com os convênios odontológicos, ela está aí se tornando cada vez maior, e eu tomei a atitude de falar assim, vou atender poucos convênios, porém vou continuar atendendo bem, certo? Você lá pode ter certeza que nós não vamos fazer distinção dos convênios que nós atendemos em termos de horário. Eu tenho uma prática até muito interessante, se você chegar lá não tiver horário marcado, você espera um pouco, mas você vai ser atendido. Isso é uma coisa que aprendi e que a gente segue isso à risca. Além da Ipro 3D do seu trabalho com a Ipro, você atende ainda como dentista em consultório? Você sabe que eu parei, né? Aí teve uns 3 anos atrás, eu disse, nossa, eu estou me sentindo tão amputado, né? Palavra forte, não vou dizer isso. Por não fazer, porque eu sempre gostei muito de tratamento de canal, de realizar, né? Olha, tem gente que gosta de cada coisa. E aí eu procurei uma amiga e falei assim, deixa eu fazer uns tratamentos de canal aí. Minha faculdade, né, lá em Araraquara, ela tem, digamos, uma força muito grande na endodontia, né? Professor renomado, professor Mário Leonardo, escritor de muitos livros, enfim, a filosofia dele é seguida em grande parte do Brasil. Eu voltei a atender um pouco, só que não dá, volta naquilo que eu falei para você, tem que fazer as coisas direito. Se eu não faço uma coisa direito, eu não faço, eu prefiro não fazer. E como o movimento da clínica veio a tomografia, veio esses adventos novos, essas tecnologias novas, eu falei assim, não, eu vou voltar. Então, teve esse momento em que eu voltei a fazer alguns canais aí há algum tempo, mas mais de 10 anos que eu optei somente pela radiologia odontológica já. A gente vai quase encaminhando aqui para o encerramento do nosso papo reto, mas eu não poderia deixar de perguntar um assunto que eu acho que é muito importante dentro da saúde bucal, que é clareamento. Muitas pessoas hoje em dia acabam recorrendo à internet, que é uma forma às vezes mais barata de comprar um clareamento em um site não muito confiável, com aquela proposta de poder fazer o procedimento em casa, porém sem o acompanhamento de um profissional. Qual é esse risco? Vamos pensar, o risco é imenso. Assim, objetivamente, não faça isso. Não faça isso. Porque o cirurgião dentista estuda, tem a capacitação de poder fazer tratamento de clareamento espetaculares. Coisas hoje que você fala assim, meu Deus, é impossível. E não, tratamentos maravilhosos, mas as pessoas estudaram, têm a capacidade. Aqui em Pinda nós temos excelentes profissionais para isso.
poderia falar aqui mais de 10 profissionais que eu conheço que tem capacidade, muito mais, que tem capacidade de fazer isso daí. Vou resumidamente, pense o dente como ele é, uma estrutura mineralizada, feita de esmalte, dentina, enfim, vamos pensar ele que quando você tem a interferência de inúmeras coisas, mas vamos dar um exemplo prático que é muito comum, o cigarro. Você pega e aí aquela fumaça vai passando e aquela vai deixando amarelo, vai escurecendo o dente. Não é simplesmente uma camadinha. Se for muito tempo de uso, aquilo ali, ele se torna profundo. O dente, o esmalte, que é a estrutura mais dura que nós temos no corpo, no nosso corpo, abaixo dele tem já a parte viva, que tem dentro do dente tem a polpa, onde fica um canal, um nervo, por isso que a gente sente dor. E o esmalte, ele fica exposto e ele não é uma estrutura viva, ele é mineral. Ele protege a parte de baixo, que é a dentina, que por sinal está em contato com a polpa, a parte viva do dente. Tem sangue, pulsa. Por isso que quando a gente tem dor de dente, às vezes a gente sente pulsar, porque pulsa mesmo. Imagina você com uma inflamação dentro de um lugar pequeno e aquilo ali, é por isso que a dor de dente é terrível. E costuma-se dizer que tira com a mão, porque realmente você abre o dente, você deixa aquela inflamação sair, tira com a mão. Então, quando existe a impregnação, a cor do dente ele está dentro dos canalículos. Então não tem clareamento, não tem mágica de você passar uma tinta ou retirar uma tinta. Todo clareamento ele é abrasivo, ou seja, todo clareamento existe desgaste do dente. Não existe clareamento que não desgaste. Ronald, mas quer dizer então que se eu fizer um clareamento eu estou diminuindo o tamanho do meu dente, assim, a grosso modo? Sim, está. É por isso que você tem que ir ao dentista, para ele analisar as questões individuais sua, como é que está. Por exemplo, claro, muito comum hoje a pessoa que range dente, a tensão do dia a dia, cada vez mais nós temos o chamado bruxismo. E a pessoa fica rangendo o dente e o dente diminui o seu tamanho. Uma pessoa dessa daí, ela tem que tomar muito cuidado para fazer um clareamento, porque de repente ela pode começar a sentir dor depois do clareamento, porque desgastou o dente demais. Você coloca lá vamos chamar de ácido, mas é um outro tipo de material, aí você coloca lá, liga a luz, aquilo lá desgasta, a hora que tira, se não foi planejado, ou as pessoas que têm retração gengival. Imagina você comprar um negócio desse na internet, fazer igual eu vejo, pegar a escova de dente, você molha assim, molha, a maneira de dizer, você pega, põe ali e fica lá. Imagina você pegar um bombril, assim, a grosso modo, e esfregar no seu dente. Além de você não ter certeza de que vai, porque a primeira regra para o cirurgião dentista é não prometer a cor que o seu dente vai ficar. Ele pode prometer que vai melhorar, e realmente fica muito bom. Só que não dá para você saber até onde você vai por causa desse lance que eu disse para você do desgaste. Às vezes a pessoa precisa ir uma vez, ver se ela aí usa flúor, usa um monte de coisa para revitalizar o dente e de repente dá para fazer uma segunda sessão e melhorar. Agora você ir no supermercado ou comprar pelo site da China, comprar aquilo ali, eu vou dizer uma coisa, meus amigos, minhas amigas, a chance de você estar diminuindo a vida útil do seu dente, de você ter dor de dente, de você agredir a sua gengiva e de você cada vez mais sentir dor e ficar sem o seu dente é muito grande. Não faça isso, procure um cirurgião dentista, ele tem capacidade para poder te ajudar. Para finalizarmos a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse o contato e o endereço daí para o 3D. Nós temos a nossa página no Facebook, né? E para o 3D. Eu não trouxe nenhuma, eu não vou saber dizer, mas só você colocar aí para o 3D lá na procura do Facebook, nós temos uma página e temos o nosso perfil. Estamos agora criando também um perfil no Instagram, não chegamos lá porque eu confesso que a gente acaba se
achando que sabe muito de tecnologia, porque mexe com as tomografias, não sei o que. Aí de repente você entra no computador e você fala, meu Deus, ainda não abri o Instagram. Mas nós vamos fazer isso agora, em comemoração aos 15 anos. Mas no Facebook nós temos Avenida Albuquerque Lins, fica ali para as pessoas mais antigas, ali de frente da Constru Shopping Triângulo, né, na antiga, e agora a farmácia da prefeitura, na rua do Bar do Pinguim, eu sempre uso como referência, Avenida Albuquerque Lins, número 91, há 15 anos ali. As fotografias, se puder olhar lá na nossa página, você vai ver que tinha um telhado ali é a casa de um dentista muito querido, o Dr. Jamilson, e a gente foi trabalhando. O telefone de contato é o 12 3648 8923 e o 3522 0665. E tem o nosso WhatsApp nós temos, que é o 12 98147 0501. Estaremos sempre tirando dúvidas, mas o mais importante é que você vá até lá, tire suas dúvidas pessoalmente. Eu tenho o hábito de poder conversar com todo mundo, tirar todas as dúvidas que foi laudado, enfim. Acho que foi isso que fez a grande diferença e cada vez me faz me apaixonar por essa especialidade, dessa profissão tão nobre que é a odontologia. Ronald, muito obrigada pela nossa conversa em nome da Agora Vale. Parabenizo aí para o 3D pelos seus 15 anos. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ao longo da semana teremos outros convidados, muito papo reto aqui no Agora Vale e até mais. Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigado ao Agora Vale, a oportunidade, Marcelo, a todos da produção. Um grande abraço e uma boa tarde, bom dia. A internet dá isso, né? E boa noite.